Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander e este é o quadro Encontro com o Dr. A astrologia é uma das ciências mais valiosas e tradicionais da humanidade. Ela nos apresenta aspectos de nossa personalidade, o nosso eu interior. Quer saber como os astros, estrelas e planetas regem a nossa vida? Vem comigo para este encontro com o cartomante, jornalista e professor Alexander Lepelletier, que está imperdível. Olá Alexander, é um prazer estar aqui falando com você sobre um tema tão popular hoje em dia, mas que as pessoas ainda têm tantas dúvidas, né? E você que é uma pessoa que dedica toda a sua vida ao estudo de várias técnicas e oráculos, né? Eu queria que você, primeiramente, se apresentasse para os nossos seguidores e logo depois a gente começa falando, você me explicando sobre o que é a astrologia e o que como ela atua na vida das pessoas. Primeiramente, agradecer essa participação, o convite aqui para estar nessa entrevista. Fico muito feliz e honrado de estar no canal tão bacana como esse. E assim, eu sou, né, outro Alexander da entrevista, né? Dois Alexander aqui. O Alexander Lepelletier, eu tenho me destacado no baralho cigano, também tenho um trabalho desenvolvido com o tarô, estudo astrologia pra caramba também, outros oráculos como runas e Xing. Então essa questão do oráculo ela é muito presente na minha vida. Além disso, eu sou ativista de direitos humanos, atuando principalmente no recorte LGBT. E apesar da gente parecer que essas frentes elas são muito diferentes, uma das outras não são não, elas se casam, inclusive, né? A questão de sexualidade e oráculo na minha vida nasceram ao mesmo tempo. E sou estudante de comunicação, estou me formando agora no final do ano em jornalismo, e o tema do meu TCC, né, vai ser astrologia e mídia de massa, né? E é o que hoje em dia, né, as pessoas mais... É o que é mais falado, o que acontece hoje, né? Porque sem mídia eu acho que o mundo não existe mais, como a gente conversou antes da entrevista. Se você não está na mídia, ninguém te conhece, ninguém sabe. Você não existe, exatamente. Eu queria que você explicasse ao pessoal, Alexander, o que a astrologia pode, como ela atua na vida das pessoas e também o que ela pode ajudar, o que ela pode mudar, né? Que as pessoas banalizam muito. Eu acho que tudo que é ou divino ou o próprio oráculo, né? As pessoas não respeitam, não credibilizam muito. Então eu queria que você explicasse. Com relação à astrologia, primeiro que existe uma dificuldade de compreensão do que ela é, de quem ela é. Nesse processo midiático, né, que vem se iniciando já há algum tempo, principalmente no começo do século XX, a astrologia ela foi absorvida pela grande mídia e foi recortada, transformada no horóscopo, onde você vai estar lá o signo da semana, o Sagitário, o Escorpião. Só que isso não necessariamente é astrologia no sentido mais amplo da palavra, porque quando eu falo que eu sou Sagitário, eu nasci 29 de novembro, Sagitário, eu estou falando do meu Sol, é um elemento do mapa. Agora esse mapa ele tem 12 casas, 12 signos, mais 9 planetas que se interagem entre aspectos. Quer dizer, eu sei que o que eu falei agora foi uma linguagem muito técnica, mas justamente eu quis pesar essa comunicação para vocês entenderem a complexidade do que é um mapa astral, não é? Então você que está aí entendendo que é Áries, que é Câncer, você não é só isso, você é muito mais que isso. Então a astrologia ela vem ser um saber, né, um saber milenar, a gente pode colocar pelo menos 4.000 anos aí que existe, e que ele vai mostrar pra gente, né, quem nós somos e como a nossa vida funciona. Primeiro ponto é você tirar da sua cabeça a ideia de influência. Influência, né, fluir para dentro. É como se o planeta estivesse no céu mandando uma energia que faz você ser quem você é ou conduz a sua ação. Isso não existe. O que existe é uma correspondência. Quando uma pessoa nasce, você quer saber quem ela é e como vai ser a vida dela, você olha para o céu. O céu é como se fosse um espelho da tua vida. Então, os planetas, as estrelas, elas contam quem você é. E elas dizem, elas mostram os rumos da tua vida, as tendências dela, mas elas não determinam nem fazem você ser quem você é. Então, ter essa relação muito de sinalização, né? Eu acho como sinalizadores da vida. A astrologia ela serve justamente para isso, entender
né, a gente poder compreender um pouco melhor a nossa identidade, o nosso lugar no mundo e os potenciais de vida que a gente tem, que muitas vezes você é condicionado pelo meio social e você acaba tendo desejos que não correspondem com o teu caminho, com quem você é, e aí você tem que descobrir primeiro quem é você, para saber o que você realmente quer e separar o que é o desejo seu realmente, né, o que está dentro da tua alma, ou o que está sendo uma replicação do outro. E a astrologia ajuda muito a você se compreender como um indivíduo e se colocar dentro do todo, nesse grande esquema que é a humanidade, né, o mundo, que todo mundo se interliga, né? Seria mais ou menos isso. Eu acho que hoje as pessoas ainda procuram um oráculo, ou até astrologia, que eu posso falar de oráculo também? Pode, né? Todos os oráculos, Como uma coisa muito rápida, assim, eu quero saber de um amor, eu quero saber se eu vou casar com fulano. Elas não procuram entender exatamente isso, o que ela veio fazer, o que ela pode ou não conquistar. Eu vejo pessoas que vêm, às vezes, me procurar, ela não sabe nem quem ela é, e ela quer alguma coisa. Então eu me pergunto, poxa, a gente tem que ensinar, né? Bom, primeiro saber quem você é, o que está no seu caminho, para você poder conquistar ou não. Mas as pessoas geralmente não querem isso, elas querem o mais prático, o imediato, né? Eu quero chegar ali. E eu acho que isso desabona o nosso trabalho, desabona o estudo, né? Você tem um estudo de quantos anos aí, de uma vida? Mais de 15 anos de estudo, muito eu mais. Eu tenho um estudo de uma vida inteira. Eu acho que isso tem que começar a mudar. A gente aqui no canal foca muito com as pessoas de oraculadores que vêm aqui, que a gente entrevista, isso. Ensinar para as pessoas que ela tem que primeiro se descobrir ou se entender, né? Para poder aquele oráculo ajudá-la. E como a astrologia a astrologia, no caso, ela pode reconhecer o lado negativo, digamos assim, positivo de uma pessoa e vir a trazer um equilíbrio, a pessoa. Sim, eu acho que você tocou pontos super interessantes aqui que eu vou ter que lutar contra mim para ser sintético e não falar aqui até amanhã, né? Pode, à vontade. Com relação ao primeiro ponto, essa questão da educação do consulente. A gente, assim, na nossa formação, você praticamente é doutrinado a atender ao pedido, à demanda do teu consulente. E você não pensa que esse consulente não conhece o teu trabalho. Então acho que esse movimento que você está fazendo é muito rico, muito importante, que é mostrar para as pessoas o que elas podem ter do nosso trabalho, né? Inclusive ter muito mais do que ela mesma procura. Isso. Mesmo que ela busque pouco, ela tem que entender que ela está pegando só pouco, mas ela tem muito mais ali, né? E que ela precisa, em certos momentos, ela até pode sair com pouco, vai servir para ela, mas em outros vai ser muito mais rico, mais eficiente e mais real, se ela tiver um entendimento maior. Então acho que realmente você saber o que essa ferramenta pode trazer para você é importante, e você saber o que você pode ter dessa ferramenta, que muitas vezes as pessoas elas querem também coisas que nós não podemos dar para elas. Educar o consulente é fundamental. E você falou outro ponto da questão da astrologia, os oráculos podem mostrar o lado negativo ou positivo da pessoa. Eu sairia um pouco dessa dicotomia do bem e do mal, do positivo e do negativo. E aí, porque se você está falando do positivo e negativo, você está fazendo um juízo de valor em cima daquilo. Eu acho que você é, né? Quando você acaba no senso comum, que é essa linguagem construída a partir dos elementos astrológicos, a pessoa fala, você é escorpião, né? Aí você é traiçoeiro, você é gêmeos, você é falso, você é sagitário, você é otimista. E você vê sagitário rabugento, você vê escorpião que não é traiçoeiro, geminiano que não é falso. Na verdade, além dessa redução que fazem, esse juízo de valor, que você diz que um signo é bom, outro é ruim. Os signos são qualidades, né? E as pessoas elas se constroem características. Nem sempre aquilo que eu posso entender como mal vai ser mal em todo momento, né? Então acho que a astrologia e os oráculos em geral, eles mostram sim todas as suas qualidades e características. Agora a forma como você está atuando, usando, aplicando essas características no mundo é que vai determinar, né, se essas qualidades são boas ou mais. Um exemplo prático, eu sou sagitariano, o otimista, o alegre, o generoso, o que não está nem aí pra nada. Repara que se exagerar isso, você vai estar chorando e eu vou estar ignorando a tua dor. Vou estar contando uma piada pra você. Verdade. Ou então você vai estar precisando de uma ajuda para você crescer, eu tô dando um monte de dinheiro para você, tô tirando de você a oportunidade de você poder lutar e conquistar. Verdade. Aí tudo que poderia ser visto como positivo é um veneno, né? Até porque positivo e negativo também depende do olhar do outro, às vezes. E da circunstância, né? Da circunstância. Exatamente. Mas as pessoas elas se tendenciam a nos procurar
não sei se você concorda, Sim. sempre com positivo e negativo. É. O que é bom para mim, o que é ruim para mim. Né? Às vezes o que é bom para ela, o que possa vir de bom para ela, ela tem que passar por um negativo, que seria uma dificuldade, eu vejo assim, para depois ela alcançar algo de bom. Eu acho, bacana que você falou, nesse sentido funciona o que é bom para mim e o que é ruim para mim, né? Não o que é bom em mim e o que é ruim em mim. Acho que isso é mais complicado você falar de dentro para fora. Exato. Eu acho que é mais arriscado você ficar classificando coisas suas como ruins ou boas. Agora, nesse sentido de fora para dentro, o que é bom para mim, o que é ruim para mim? Porque você tem como relativizar isso. Que o que é bom para mim hoje pode não ser amanhã, então você torna O que é ruim me ensina para amanhã. Sim, sim. Aí esse ruim não é tão ruim assim. Quando eles chegam com aquelas perguntas mirabolantes, me dá uma aula. Nossa, eu já falo assim, olha só, vou usar meu lado de escorpião, de ser. Eu brinco muito com isso. Eu tenho um orgulho de ser escorpião, você não tem ideia. Então eu brinco muito assim, olha só, vou usar meu lado de escorpião de ser. Primeiramente, isso não é assim, isso não é assado, o cliente já faço na primeira. Desconstrói tudo ali, desconstrói tudo. Quando ele fica, geralmente se torna um cliente, isso costuma muito acontecer comigo, ele já chega, já se reeducou, já fala, eu sei que isso não é assim. Então vamos por qual caminho? Então eu posso fazer um trabalho muito melhor para ele a partir disso. Mas não sei se você concorda, eu vejo muito por aí as pessoas que oraculam, elas são muito permissivas. Cliente, vê isso, vê aquilo. Quando a pessoa me pergunta, minha família, eu falo, você está jogando, então você. Nós temos assim, pelo menos 2 a 3 problemas aí. Um é o profissional vigarista, porque ele quer atender a vontade do outro para poder dominar o outro. Aí existe uma intencionalidade nesse atendimento sem filtro das questões que o cliente coloca pra gente. Outro lado tem a pessoa que está insegura e está começando, então ela acha que o consulente é que manda, o cliente tem sempre a razão, né? Aí você tem que atender tudo que ele pergunta, mesmo que essa pergunta você está vendo que ela não vai ser boa para aquele cliente ou que ela é irrespondível. Tem coisas que não dá pra... às vezes, quebrar a cara lá na frente. E por outro lado tem a pessoa que já está madura, já tem algum tempo de trabalho, mas não tem força para se colocar e assumir o seu lugar como oráculo. Você e o consulente, nós somos uma balança, então não pode ficar nem para ir nem para cá. Eu não posso dizer o que você tem que saber da sua vida, nem você pode exigir de mim que eu diga tudo que você quer saber, porque tem coisas que eu não posso ver, coisas que não são necessárias, não são boas para você naquele momento. Mas você observa que a maioria das pessoas, esse é o primeiro pensamento. Sim. Você tem que me dizer tudo que eu quero. Aí vem aqui a questão de você olhar a consulta oráculo meramente como produto. Você está mecanizando, banalizando e você está reduzindo aquilo a isso. Paguei e tenho que levar. Uma vez uma cliente falou para mim, eu perguntei para ela, no momento que eu fiz uma mandala lá para ela, perguntei se a senhora é casada. Essa informação me ajudaria a conseguir tirar algo mais direcionado para ela, do que ficar perdendo tempo adivinhando se ela é casada ou não. Ela falou, veja aí. Eu falei, como assim? Eu estou lhe pagando, você tem que vir e me dizer. Aí eu falei para ela assim, não. Se essa a consulta que você quer, você pode levantar, pegar o seu dinheiro e ir embora. Não vou lhe atender mais. Eu não sou um palhaço nem um mágico de circo para ficar mostrando poderes para você aqui. Eu estou aqui para lhe orientar. E quando você vai no médico, você escolhe a receita que você vai tomar, o remédio que você vai tomar, você paga pelo meu serviço, do meu serviço quem sabe sou eu. Aí eu te adorei muito por isso. Coloquei isso ali para ela, tem que dar esse limite, né? A consulta, ela é uma negociação, ela é uma aliança, ela é um trabalho em conjunto que é feito ali. Mas, né? Alex, quantas pessoas têm essa, não sei se coragem de responder assim ao cliente? Porque eles já acham que perdeu o cliente. As pessoas têm medo de perder aquilo que elas têm. Não existe ter cliente, não existe. Não, primeiro que assim, eu não tenho meu cliente. O cliente vai vir aqui em mim. Quando eu falar alguma coisa que ele não quiser ouvir, de verdade ele vai em você. Aí você vai falar a mesma coisa, ele vai em outra, até ele entender o que ele quer. Aí quando pegar um picareta que falar o que ele quer, que der errado, aí ele volta em mim e ainda volta em você, porque a gente falou aquilo que é certo. Então eu não estou preocupado em agradar, né, atender a vontade do cliente. A minha vontade é atender a necessidade do cliente. Essa nossa conversa é engraçada. Eu quando estou formando turmas de trabalho cigano, principalmente, eu posso dizer que 30% das minhas aulas eu fico investindo em ensinar, preparar a pessoa como conduzir o jogo, não só o jogar, né? Mas como conduzir e principalmente como dar respeito,
colocar o respeito do cliente, sentou, fez isso, você manda levantar, eu ensino isso. Sim, eles ficam aterrorizados. Você tem certeza que eu devo fazer isso? Porque é uma questão de respeito. Você está num espaço que não é só um espaço sagrado. Eu vou tirar até isso aí da questão do espiritual e falar para o humano, para a educação, o respeito do profissional, né? A gente está fazendo um trabalho em conjunto, como é que você vai devassando, me invadindo, me agredindo desse jeito? Não tem como, isso aí já passou, não tem educação, não tem conversa. Aí nós somos mídias, né? Nós somos mídias espirituais, mídia é o meio, né? O mediador. Então o nosso trabalho é fundamentado na comunicação. Se não tem comunicação, não tem consulta. Mas eu acho também que a maior parte, o que acontece? Eles vêm com as pessoas acabam chegando, hoje em dia, infelizmente, por tanta pilantragem, também com aquela questão do será que ele está jogando mesmo? Do tipo essa pessoa que te perguntou aí, será que ele está me perguntando se eu sou casada? Será que é um charlatão? Dentro dela, ela já está, de repente, com esse conceito se formando, não você diga por seja um nome, o respeito é outra coisa. Mas ela pode falar, será que é isso mesmo? Existe muito isso. Mas por que essa pessoa que pensou isso marcou a consulta? Mas aí a necessidade de fazer a consulta. Nós temos uma oferta muito grande de profissionais ali, né? Geralmente quem vem até você, ele teve alguma indicação. Ou ele viu uma propaganda no site, ou ele ouviu de algum amigo. Então acho que é uma obrigação do cliente também pesquisar se é a pessoa que ela vai procurar. Porque você já chegar na minha casa para falar comigo, buscar o meu trabalho desconfiando daquilo que eu faço, se eu sou bom ou não, se eu sei ou não, até onde eu sei, ficar me testando, aí eu acho que a gente não está atingindo o objetivo do que é uma consulta. Eu não estou aqui para ser avaliado, eu estou aqui para poder prestar o meu serviço, o resultado. Mas eu digo assim, porque hoje em dia você sabe que aí fora está muito difícil. Sim. Qualquer um pega um baralho. Vira cartomante, bota um turbante na cabeça e vira mestre. No meu caso, cursos, então, o Mercadão compra. Sim. E são pais e mães fulanas e beltranas. Eu tenho muita gente que me procura falando, eu já jogo há muitos anos. Fala mesmo, por intuição, já falo, meu Deus, já acabou tudo. Não precisa de estudo, né? Que eu tenho uma cigana, eu tenho um espírito, tem sempre um espírito que fala. Então acho que isso construiu lá fora também uma forma diferente oracular, aonde o teu estudo de muitos anos em pesquisa e eu dormi muito em cima de livro até as 4 da manhã. A gente está gravando aqui na casa do Alex, em frente à rua, aqui bem próximo à rua, então é um link pro barulho. A gente não tem como deixar de passar uma moto, um carro. E tá tão gostoso que vocês não vão ligar para isso. Então veja bem, se construiu muito isso. Eu jogo por intuição, eu não preciso de muita coisa a não ser aquela entidade, que muitas vezes não é nada, é a autossugestão da entidade que ele criou e ali decepciona muita gente. Então quando a pessoa chega, não digo você, não digo eu, que a gente tem uma mídia hoje aí, é só buscar quem é o Alexander, seja qual dos dois, que a pessoa já tem uma base. O nosso trabalho nosso trabalho já está no conceito, mas quem não tem esse conceito tem que ter muito jogo de cintura. Já que a gente está colocando isso na mídia no canal, fica até uma forma nesse processo de reeducação do próprio consulente, de tentar, se está a fim de marcar um jogo com alguém, pesquisa sobre essa pessoa. Eu falo sempre. Joga no Google, quem indicou você para fazer esse jogo? Pergunta pro colega como é que foi. E aí você já vai lá sabendo mais ou menos o que você vai encontrar, né? E não cheio de desconfianças e tudo mais. Protege de perder tempo ali com besteira. Claro. Se alguma pessoa me liga e não conhece o meu trabalho, eu peço para ir no meu site, um amigo mandou, falou, vai no meu site, bota meu nome no Google, dá uma olhadinha, vê como é que eu funciono, tenta entender se isso realmente é o que vai te atender às necessidades que você tem para o jogo, e aí você liga de novo e marca. Eu procuro sempre fazer isso, eu acho importante. Eu não sei se você, até queria te perguntar como você vê isso, o próprio preconceito dos nossos, ou seja, um outro cartomante que faz o mesmo trabalho que você já tem um site, mídia, você é um cara conhecido, posso dizer bem famoso, conceituado, o outro que não tem, ele já fala, isso é tudo mídia, isso é tudo mídia. Não é verdade? Tem gente que fala você imagina no meu caso, você é pai de santo de mídia, fiz 20 anos de rádio, então você é pai de santo de programa. E qual é o programa, qual o problema de você ser pai de santo estar no programa, né? Eu acho que assim... Porque ele não tem. Pois é, isso aí inveja, porque se você está dentro do santo, dentro da religião, e você está vendo que tem um representante dessa religião
falando para uma grande massa publicamente, falando com dignidade, falando com propriedade, com respeito, você tem que exaltar essa pessoa, cara, porque ela tá levando a tua religião até para quem não, para fora do candomblé, né? Pelo menos seguir. Se você achou bonito, eu sempre digo isso pelo canal. Eu deixei, digamos assim, 20 anos de rádio, vim fazendo lives e hoje a gente tem com o canal no YouTube. Então assim, muitas pessoas que vieram com... Falei, gente, faz um. Eu te ajudo. Eu te ajudo a botar um nome, eu te ajudo a montar o que for. A minha produtora mesmo está aqui, ela tentou ajudar várias pessoas que perguntaram. Não, a gente está aí para te ajudar. Dá dica, né? Lógico. Porque eu acho assim, Alex, quanto mais pessoas pro nosso lado, a concorrência ela é muito sadia. Muito, até porque a concorrência no nosso meio, ela não obedece o mesmo critério de um mercado de trabalho formal, comercial. É o que eu estava falando antes. Nós oferecemos o nosso serviço e esse consulente ele vai consumir todos nós. Geralmente tem gente que fideliza, que fica indo numa pessoa só, mas quando a gente não pode, ela vai no outro, ou quando ela entende que a nossa conversa chegou num ponto de tanta intimidade que você já não tem tanta confiança, está inseguro porque está entendendo que é uma sugestão do outro, aí você vai buscar o outro. Quando você fala que a pessoa não quer ouvir, ela vai buscar o outro. Eu mando pessoas para colegas meus para atender. Faço isso também. Eu mando com facilidade, sem medo nenhum, para fazer curso. Curso principalmente. Fala, você está fazendo uma formação comigo. Complementa essa formação, vai fazer curso com o outro, vai ler o outro, para você poder ter o quê? Um repertório grande, você ter uma bagagem boa e você ter várias visões diferentes e poder produzir, compor, é o teu, né? A tua visão. Eu imagino que, por exemplo, a pessoa que fez uma formação comigo, se ela vem fazer uma formação com você, eu acho, pelo que eu pude perceber, que já devem ser duas vertentes completamente diferentes, em que ela vai ter ali duas para ela. Isso, e que pode até em outros aspectos se complementar, né? Lógico, com certeza. A gente é um assunto muito vasto, onde você vai estar iluminando tudo, mas focando mais nesse lado, já foca mais do outro, né? Você é demais, isso. O que eu não falei, você falou muito bem. E aí vai. Quando a gente fala em astrologia, a gente logo pensa em signo do zodíaco. Sim. Né? Que acaba sendo um filtro de relação para muitas pessoas. Por exemplo, a fulana é ariana, de cabeça quente, o canceriano é dramático. Como funciona isso? Isso não funciona. Isso não funciona? Isso realmente existe, na verdade? Não, isso existir, isso existe. Funcionar, isso não funciona. Isso atende à necessidade imediata da pessoa e o desejo dela. Mas não é uma realidade. O que eu falei pra você. Essa forma das pessoas falarem, lerem o outro através do signo, né? Eu até falar do signo, porque era do mapa, do signo, desse único aspecto da pessoa, não está descrevendo ela toda. Se falar assim, o Alex é otimista, Alex é sagitariano, ninguém falou que meu ascendente é câncer. E que eu tenho uma tendência de me recolher e sentir, que eu tenho Saturno no ascendente, que me deixa mais com uma feição mais rígida. Quando eu não estou rindo, estou parado, estou assim, com a testa tensa, ninguém nem me reconhece, né? Então, essa forma de ler o outro, isso é muito mais uma brincadeira do que algo real. Então não tem essa que você é aquariano e você não quer ninguém. Aí esse aquariano, se ele tiver uma Vênus em Capricórnio, se tiver de repente uma Lua em Câncer junto com isso, esse aquariano ele pode de repente ter assim, uma predisposição muito maior de manter uma relação estável do que de repente aquele capricorniano, aquele taurino, signo de terra, que era instabilidade. Aí tem aspectos no mapa que deixam eles com uma predisposição para relacionamentos poliafetivos, a não se estabelecer com ninguém, né? Então, quer conhecer uma pessoa? Olha o mapa dela sabendo olhar o mapa. Agora não analisa por signo, porque não vai dar. Acabou comigo, porque eu faço muito assim, se eu vejo um escorpião calmo, ou que não é como a minha personalidade, eu falo, você nem parece escorpião, gente. Você foi registrado errado. Aí você tá vendo o quê? O ascendente da pessoa. Por exemplo, eu acho que o escorpião tem que ser totalmente, que eu falo, eu sou mesmo, porque eu ferrou mesmo. Então, Alex, a gente quis hoje fazer alguma coisa diferente, mais interativa, né, para o pessoal entender realmente o que é a astrologia. Queria que você falasse um pouquinho de você e traçasse aqui o seu perfil astrológico. Eu acho que você vai explicar e até mostrar, né, para quem não conhece, como eu, como funciona. Eu tô aqui encantado. Eu achei muito interessante porque eu fui me vendo muito no meu mapa, né? É óbvio, porque o mapa está descrevendo a minha vida, mas quando você ainda tem essa relação distanciada com a astrologia, que você está aprendendo, ou que você está curioso, conforme você vai se encontrando aqui, você vai se aproximando mais. E aí você vê assim, eu tenho um Sol de casa 6, né? O Sol é quem eu sou, né? A casa 6 é a casa do trabalho, então o meu nome é trabalho, quer dizer, eu vivo trabalhando. E o bom é que o meu trabalho é diversão, eu amo aquilo que eu faço, né? E
você vê que esse Netuno, que é o planeta da espiritualidade, ele está juntinho do meu Sol na casa do trabalho, já sugerindo que eu trabalharia em algum momento com espiritualidade. Eu tenho duas profissões, na verdade. Eu trabalhei inicialmente na área da saúde, que também é o aspecto da vida que a gente encontra na casa 6. Eu fui técnico em análises clínicas por 9 anos. E sou cartomante já há uns 17, por aí, né? E esse Netuno aqui é um planeta que está relacionado com esse setor do mapa que é a 9ª casa, que significa o estrangeiro. Por que eu estou falando isso? Então, se esse planeta do estrangeiro está junto da casa do trabalho, sugeriria que eu trabalharia fora do país? Sim, eu me formei cartomante em Portugal. Eu morei 9 anos em Portugal. E eu tive que largar a área da saúde daqui e migrar para lá, para uma decisão louca de vida, né? E lá eu fui trabalhar, tentei trabalhar na minha área, não consegui, fui ser garçom, não deu pra mim, fui ser faxineiro, né? Ó, a casa de virgem, ele limpando casa, uma Maria da melhor qualidade, né? E a seguir a isso, eu, pelos clientes da faxina, descobri que eles estavam gostando da carta que eu já jogava e aí nasceu o cartomante lá fora. O Marte em Áries é o planeta da batalha, da guerra, né? Ele está muito proeminente no meu mapa, ele está lá no alto, né? No topo do mapa, indicando que eu tenho uma predisposição combativa e sou um ativista LGBT. E ser um ativista LGBT não é falar assim, vamos cuidar do verde, que é uma causa nobre, mas assim, estou lutando pela minha própria vida. E quando eu falo que eu sempre coloco nas palestras, eu sou Alex cartomante, oraculista e viado. Ai, que palavrão horroroso. Eu falo assim, por quê? Se viado significa gay e homossexual, não tem diferença. Enquanto ele tiver um sentido pejorativo, eu estou marginalizando a minha condição. Aí eu me assumo assim, então eu já tenho que todo mundo olhando para mim com raiva. Se eu não tiver essa força combativa de dar a minha cara, tanto para a questão oracular, que já é uma profissão marginalizada, ou pela minha sexualidade, eu não estaria aqui, né? Então, se vê esse Marte em Áries ali, e interessante assim, outro aspecto é Urano na casa 4. Casa 4 é o lar, é a família, é a minha moradia. E Urano, ele é um planeta que ele revoluciona, ele muda muito, ele está sempre assim, você não pode contar com nada. Quando você pensa que parou, ele muda. Eu vivi nessa casa aqui até os 26 anos, eu falei, isso aí não está funcionando muito não. Bom, eu mudei em Portugal 9 vezes de casa, e desde que eu voltei de lá, já mudei 4, estou indo para a 5ª. Realmente isso aqui fez todo o sentido. Então você vai se encontrando no mapa e percebam, né? Falei um pouquinho, selecionei alguns aspectos meus para vocês entenderem que eu não sou só esse Sagitário que está aqui. Quando eu falo Alex é sagitariano, eu estou só descrevendo a posição dessa bolinha em cima desse signo, mais nada. Olha quanta coisa eu tenho aqui para me descrever, né? Então o Alex, ele é Sagitário, porque ele tem o Sol em Sagitário. Ele é Aquário, porque a lua dele se encontrava no signo de Aquário. Ele é Capricórnio, porque o Vênus dele está em Capricórnio. Agora veja bem, ele é Escorpião, porque o Mercúrio está em Escorpião. Parecia tão... em algum lugar. Aí como que o Alex é Escorpião? No pensamento e na fala eu sou Escorpião. No amor eu sou Capricórnio. Nos meus sentimentos eu sou Aquário. Na minha fé eu sou Aquário. Na forma de agir no mundo, que é o ascendente de me apresentar, eu sou Canceriano. E na forma que eu construo a minha imagem pública, que eu me ergo no mundo, eu sou Ariano. Aí aqui está vendo que eu não posso me resumir ao Sagitário, né? E a astrologia, ela é isso. Nós somos, isso aqui é uma descrição da complexidade de cada um, né? Então, ficarmos reduzindo a um signo só não nos descreve. Nossa, que aula, hein, pessoal? Que aula, hein? Eu espero que eu não tenha sido muito prolixo, você acaba se perdendo muito nos termos técnicos, né? E eu acho que dá pra entender assim, eu, por exemplo, eu sou bem leigo, eu só entendo de Escorpião. Fiquei procurando aqui, falei, cadê a minha pessoa? Me achei aqui. Mas você falando, eu acho que a sua propriedade em falar, em explicar que é perfeita, a gente consegue entender. Eu sou leigo, totalmente leigo nisso, eu consigo entender, né? O mais próximo que eu cheguei à astrologia foi fazendo junto com o Tarô e o Jean, que você conhece. Ele é um astrólogo fantástico, um dos nossos próximos convidados. E ele fala muito bem assim. No começo eu cheguei lá e falei, não quero saber disso. Eu pensava, ele estava falando no computador, eu falei, eu quero saber do jogo. Mas ele demonstrava isso, o que eu era em certos aspectos, o que eu fazia.
em outros, enfim, eu acho que eles também, com certeza, a partir dessa entrevista, Sim. podem despertar assim, o que eu sou ali, ali. E isso é gostoso. Tem uma outra informação da astrologia que o pessoal não sabe muito, entender que signo, ele na verdade, ele é qualidade, ele é estação do ano. Você vê aqui, ó, 12 signos, 12 meses do ano, não é? Áries é a primavera, começo da primavera, Touro é o meio da primavera e Gêmeos é o final da primavera, a transição para o verão. Essa referência sempre para o hemisfério norte. Por que o ariano é cabeçuda, guerreiro, se coloca para frente, taurino é preguiçoso e teimoso? Porque Áries o que acontece na primavera? O gelo está derretendo, as plantas estão começando a romper o gelo para nascer, romper os ovos para nascer, então não é o Áries que coloca a cabeça na frente. Então, na verdade, o ariano ele tem as características da natureza no momento do começo da primavera. O touro, ele é preguiçoso, farto, comilão, porque no meio da primavera tem uma fartura de comida muito grande, então não tem que se movimentar muito, tudo está chegando a ele, né? Então é o rico, farto. E o que é o signo? O signo, na verdade, ele é o que acontece na natureza. Então nós somos parte do momento que nós nascemos. Nós fazemos parte de todos esses acontecimentos naturais, né? De ciclos naturais que estão ocorrendo à nossa volta. A gente é parte disso. Isso é o que nós somos, né? Aí você me diz, quem é leigo, como consegue entender, sem ter uma aula dessa, não é uma entrevista, é uma aula de que isso é astrologia. Eu nunca, na minha vida, eu já estudo muito o que eu faço e vou estudar a vida inteira e não vou aprender muito, como eu digo, né? A gente vive, estuda e não aprende nada. Olha que maravilha que a gente pode hoje passar para as pessoas. E quantos falam assim? Eu acho meio difícil, já vi tantas reportagens por aí. Espero que a gente consiga passar não cheguei a isso. Essa ideia, né, para o público, para eles conhecerem realmente o que é. E eu me coloco até como estudante de astrologia, né? Você vê as outras reportagens, né? O mais interessante é que a gente consegue a cada entrevista trazer um pouco do diferencial, ou mais bem explicado, se eu posso falar assim, fica deselegante, de cada segmento do entrevistado. Eu acho que a forma que você explicou, amanhã tá muita gente procurando. Espero que você. Pô, tomara, né? Espero que você, mas para entender melhor. Sim, isso aí. Eu acho que eu sou o número 1 da fila. Então, Alex, depois dessa aula aí de astrologia, eu tenho certeza que você já é um cara muito renomado, muito conceituado. A partir dessa entrevista, com essa explicação, eu já estou na tua porta amanhã querendo um horário e eu tenho certeza que eles também. É só entrar em contato. Com certeza, não, já vou deixar marcado hoje. Eu queria que você me explicasse, me contasse se aconteceu alguma coisa muito marcante na tua vida, onde a astrologia teve um papel importante naquilo. Caramba, várias, né? Eu tenho que selecionar agora isso. Mas o que você hoje diria que foi, assim, que você nunca pode deixar de contar, por exemplo? Olha, na astrologia eu posso contar o que aconteceu nessa casa daqui. Olha, eu fui no Bola, um renomado astrólogo, um amigo meu também, a minha referência de astrologia, ele olhou e disse que eu tinha problemas eu morava numa casa de família, essa casa que tem mais de 100 anos, né? Com mulheres anciãs, era a minha tia-avó de quase 90 anos, é minha avó, também com a mesma idade, e que tinha um problema de documentação, de escritura aqui na casa. Eu falei, tá tudo certo? Não, tem alguma coisa errada aqui. E eu, clicado aqui, voltei e falei, mãe, dá uma olhadinha lá. Minha tia-avó estava muito velhinha e nós fomos até a documentação da casa e vimos que havia um problema de uma servidão, né? Que o terreno de trás foi vendido e esses compradores poderiam reivindicar essa servidão. Essa servidão, ela pegaria parte dessa sala que a gente está falando agora. Caramba! Então, por conta desse aviso, a minha mãe buscou os órgãos, verificou a documentação irregular, foi até os órgãos que regularizariam isso, e aí nós conseguimos evitar essa perda de um terreno que complicaria muito aqui. Então foi algo assim crucial. E outro ponto foi o que eu falei, dentro dessa minha atuação como ativista, a astrologia ela me tirou de uma grande armadilha, que eu ia, inclusive, quase ser preso se não fosse o aviso de um astrólogo, que é o meu amigo Carlos Holanda, que, olhando meu mapa, indicou ali que eu estava vulnerável e o que eu falasse poderia me comprometer. Eu acabei ficando em casa e não falando, e eu realmente descobri que eu fui
livre de uma situação muito grave, judicial inclusive, né? Quando o Estado quer criminalizar quem luta contra ele, né? Mesmo que eu esteja errado, eu seria mais uma vítima hoje do Estado, tendo acusações em mim sem fundamento, e poderia estar até em Bangu hoje, né? Seria um bom vizinho nesse sentido, não. Não seria. Alex, você que é um cartomante renomado, ministra cursos, e como a cartomancia entrou na sua vida? Como é que foi isso aí? Cara, foi uma coisa muito louca, porque eu sempre gostei dessa parte esotérica, e quem me inspirou muito nessa parte esotérica foi a revista Planeta, que na época estava sendo dirigida pelo Luiz Pellegrini, e tive o prazer de hoje ter ele como um grande amigo meu, amicíssimo do coração, conheci em Campina Grande, no Nova Consciência. Essa revista Planeta me chamou a atenção para o esoterismo e falava um pouquinho de tarô ali, e eu fui para um clube de RPG, olha só, clube de RPG, jogo de RPG, e conheci lá um rapaz, ele 10 anos mais velho do que eu, e ele jogava tarô, e eu falei assim, pô, Marcos, hoje ele é carnavalesco, Marco Aranha, joga pra mim. Ele falou, jogo. E marcamos a data, e ele jogou pra mim, puxou uma carta do tarô lá, a carta do mago. Foi a primeira carta de tarô que eu vi na minha vida, do primeiro jogo que saiu na minha vida. Ele falou, você vai jogar? Eu falei, não vou mesmo. Porque a ideia que eu tinha das cartas era a ideia daquela aparente escravidão que a pessoa tem em relação à religião, que não sai dali, que tem que abrir mão de tudo e ficar enfiado dentro de um templo a maior parte do tempo da vida. Eu não queria aquilo pra mim, eu sou livre pra caramba, cara. Aí eu falei, não, e hoje eu tô aqui, né? Então eu iniciei na cartomancia primeiro com isso, com tarô, Marcos falando, depois ele começou a me ensinar, eu fui jogando, brincando, eu migrei para Portugal. Em Portugal, trabalhando na faxina, as meninas souberam que eu jogava carta, comecei a jogar carta, e aquilo começou a ser uma renda extra, e eu falei, gente, eu nunca pensei em trabalhar com isso. Aí me chamaram para uma feira esotérica, eu bombei. Aí eu tava em Portugal, ilegal, imigrante, sem poder exercer minha profissão de técnico em laboratório, que foi o que eu sempre trabalhei. Como trabalhando com faxina, eu virei cartomante. Aí quando eu virei cartomante, eu falei assim, epa, virou profissão, agora eu fazia isso, tinha feito só um cursinho, agora eu tenho que estudar. Aí eu aprofundei, meti a cara de tudo que foi livro, e hoje estou aqui, né? Então a cartomancia surgiu nessa loucura de vida, né? Muito isso do estudo, e as pessoas ainda ficam... Porque você sabe que os cartomantes, né, foram perseguidos durante gerações e taxados até como charlatões. Você acredita que hoje a sociedade vê de uma forma diferente? Não. Eu acho que a cartomancia ainda está relegada num segundo, terceiro, quarto ou quinto plano, ela está na margem ainda. Até quando você tem isso como produto de mídia, tarô, baralho cigano, tá nos sites, você tem o Personário, que é um grande site que tem lá tarô, astrologia, outros sites também que tem búzios e tudo mais. Apesar de ter um consumo muito grande, esse consumo não é assumido. As pessoas ainda têm reticência em falar sobre o seu gosto pela procura pela cartomancia, e isso vai alimentando uma ideia diferente daquilo que é um ofício, né? Inclusive tem um CBO, né? Classificação Brasileira de Ocupações, né? Ela tem um código de ética, você tem um número do registro, você pode assinar sua carteira como cartomante ou como qualquer oraculista, inclusive como sacerdote, como astrólogo. Isso é um ofício, e esse ofício ele tem uma formação, certo? Mas mesmo com isso é completamente... E nem eu sabia disso, percebi há pouco tempo. Nem na IFE, meu grande amigo e minha grande base também de estudo de cartomancia e tarô, foi que levantou essa bola e inclusive fez um fórum de tarô, ele levou uma advogada trabalhista para falar sobre isso e divulgou no site dele o CBO, a página do Ministério do Trabalho, mostrando isso. Mas ainda é mal visto, sim, ainda é visto com ceticismo. Uma coisa que também colabora para esse ceticismo às vezes, um movimento que pessoas da nossa área fazem de querer explicar o nosso trabalho pela ciência. E o nosso trabalho ele não precisa da explicação científica, porque você tem a comprovação dele de forma empírica, ou seja, ali, sentindo ele, vendo isso. Então, o nosso trabalho nunca vai ser ciência, porque a ciência ela tem para ser ciência, ela tem que seguir uma metodologia científica que ela não comporta e não cabe o que acontece no nosso trabalho. Então dane-se que não é ciência. Não é ciência mesmo. A gente é uma arte, é um saber, é espiritualidade, a vida tá ali, né?
Mas aos pouquinhos a gente vai tentando conquistar mais espaço. Essa mistura de saber, intuição. As pessoas perguntam muito assim no curso, e quando uma carta fala uma coisa, você está dizendo tem que dizer outra, quando eu explico o que acontece nesse caso. Então acho que tudo isso aí não tem como você oficializar, falar isso aqui é uma ciência exata, vai dar... Não é. E as pessoas têm dificuldade de entender o porquê não. É interessante. Elas não entendem o que não tem uma regra, digamos, né? Você tem, você fala com os alunos, a gente discute muito isso, discute em fóruns e tudo mais. A questão assim, não é uma coisa exata, mas você consegue muita objetividade e exatidão. Consegue exatidão. Com o que você tira dali. Você está tirando exatidão e objetividade de algo que é subjetivo e impreciso. Né? Mas você consegue estar ali. E a técnica que a gente hoje enfatiza muito nesse do estudo e tudo mais, ela serve para poder dar uma noção, para poder produzir sentido na informação que a gente tem ali. Mas a gente sabe que chega uma hora que depois de você conseguir criar esse campo de ação com a técnica, você transcende ela e você entra num outro campo e a informação flui e aí você passou dela. Então assim, aprende a técnica sim, depois você transcende ela. Nós somos transgressores e transcendentes. A gente acredita na mesma forma de oracular, eu acredito assim. Sim. Por isso não vem primeiro a questão do alguém fala, peraí. Aí você abre um jogo, aquele alguém foi na padaria, o que você faz? Aquele alguém, né? Eu brinco assim, só o ônibus, o que você faz? Você precisa de alternativas, né? Quando você não tem a voz que fala, você tem a técnica. Eu falo, você vai na técnica e você não erra, você pode ser mais frio, né? Queria que você explicasse também, Alex, o que significam as imagens, né? O que muitos chamam de os desenhos lá do baralho. E aí você citasse exemplos, por exemplo, que uma carta que você tem a maior afinidade, uma carta que você de repente não gosta quando sai no jogo, porque as pessoas se ligam muito nesse tipo de, né? Sim. Exemplo, cai a morte, ou uma gadanha, pronto. O cliente já fica cinza, já sua. Né? Queria que você explicasse isso, pessoal. Olha, com relação das imagens, né? Todo oráculo, o baralho cigano, o tarô, ele vai estar estruturado no imaginário social. Então ele vai trazer representações de elementos cotidianos. Quando você pega o tarô, por exemplo, ele tem roda da fortuna, temperança, ninguém sabe o que é isso hoje. Mas no século XV, XVI sabia, porque aquilo fazia parte do repertório imagético, né? do repertório de elementos diários que as pessoas lidavam. O baralho cigano ele nasce no século XIX e ele agrega ali imagens que representam o cotidiano da Europa vitoriana. Né? E é interessante até porque o baralho cigano ele não nasceu como um oráculo, era um jogo de tabuleiro. Então você comprava, ele era uma multimídia, quase como se fosse um celular hoje em dia. Você dispunha as cartas todas de 1 a 36, pegava 2 dados e jogava com um peãozinho que ia lá. 1, 2, 3, caía no 3 do navio, aí você pula para os pássaros. Porque pássaros, canários, onde todo mundo passa férias, navio férias, tá. Aí você cai na torre, você tem que pagar 2 dinheiros porque você tem uma vista bonita lá do alto. Você cai na montanha, você ficou preso. Então aí ele tinha, a imagem dava essa função de jogo, né, afetava o movimento do peão com elementos que eles interagiam ali. E a cartinha de naipe que tinha ali em cima preservava a função de carta do baralho. Inicialmente tinha um naipe francês e um naipe alemão, que você podia jogar ou no estilo francês ou no estilo alemão. Então, acabou o jogo, junta o baralho, joga para você e para mim, ouros, copas, paus. Tá, então a gente está vendo que inicialmente esse baralho, essas imagens, elas falam pra gente porque elas são elementos da nossa vida. E aí você tem, o baralho cigano é excelente para ilustrar isso, né? Tem a árvore que está aqui na frente, tem o cão. Aí o significado do cão é o significado você vive o significado do cão quando você está interagindo com o seu cão. Né? Você tem uma emoção que te traz ela é vivencial, né? É vivencial, então tem uma proximidade muito grande ali do significado do baralho. Com relação a essas cartas positivas e negativas, eu vou falar da mesma forma que eu falei para o signo. Eu não entendo cartas como positivas e negativas, elas têm a sua função. O caixão é uma função de esvaziamento e morte. Eu já teve momentos que eu olhei o caixão e fiquei com pavor do caixão. Agora teve momentos que eu olhei o caixão e eu falei assim, cara, que bom que essa carta saiu aí, porque isso está precisando esvaziar e acabar. Só que para eu chegar nesse nível,
de eu conseguir ter uma relação mais afetiva da carta encaixando na circunstância, foi muito tempo de trabalho de relação com o símbolo, porque você já olha um símbolo que para você, né, você tem uma experiência ruim com aquele símbolo, você vai resistir àquela carta, né? É verdade. Eu acho também que tem muito a ver com a forma como o oraculador entende e passa para o cliente. Eu vejo dentro do oráculo do jogo de búzios, quando você fala, quando cai ali um perigo de morte, digamos assim, vai ser rápido para a pessoa, a forma como você explica ela, você está orientando ela. Sim. Agora tem muita gente que, até para impressionar, olha, a morte está caindo aqui, pronto. E aí você já, olha, quando você fala a morte está caindo aqui, você criou uma reação nesse consulente, um ruído, né? É a questão da teoria da informação. Você acionou tanta emoção naquela pessoa que tudo que você falar a seguir a isso vai estar condicionado, vai estar sendo interpretado na luz do medo daquela pessoa da morte. Acabou o teu jogo aí. E eu costumo ensinar, até no próprio jogo de baralho, depois que você joga aquela adrenalina, digamos, no sangue ali, do medo, por exemplo, você pode falar o que for. Depois não adianta tentar consertar, não, mas isso aqui vai ser bom pra você. Você fixou a pessoa, criou um comportamento obsessivo da pessoa em cima de uma... Ativou algo que tá muito sensível ali, né? Um ponto nevrálgico da pessoa, ferrou, né? Aí você veja bem. Nós somos contadores de história e somos investigadores, né? Então quando você abre um jogo, eu gosto sempre de abrir um jogo geral, inicialmente. Para quê? Eu vou entender em que contexto aquela pessoa está inserida e como ela está reagindo nesse contexto. A partir daí, eu já vou saber como é que eu vou passar essa informação. E eu já vou entender que se ela está muito fragilizada, muito dolorida, se eu for demasiado direto, eu vou estragar o jogo. Então você precisa olhar nas cartas e entender como você vai falar, né? Pesquisando, explorando o momento e as reações da pessoa. Aí a carta ela pode de repente mostrar isso, né? Porque você é o Alexander Lepeletier. Eu não digo grande maioria, mas muitas pessoas sem essa know-how, sem essa vivência, exploram exatamente isso. Joga mais forte que a pessoa já toma um... Fica perdida e ela manipula. Ali você manipula e o jogo é maravilhoso. Na verdade ele foi horroroso, ele foi até leviano. Eu já tive uma experiência dessa. Eu estava em Portugal e tive lá momentos de grande necessidade e fui numa pessoa de lá. Não vou nem dizer o nome para não direcionar, porque era uma pessoa então bem charlatã. Lá no norte de Portugal até E ela falou pra mim na cara assim, sua mãe vai morrer. Ela vai estar ligada a aparelhos, pipipi, vai embora, eu tô vendo isso aqui. Quando ela falou isso, pra você ver, hoje eu tenho essa lembrança viva dela. Eu não lembro mais nada do que ela falou a partir daí. E ela conhecia o meu momento, eu não estava no momento bem. Meu irmão aqui, no Brasil, tendo uma crise de esquizofrenia, a esquizofrenia dele manifestando, entendendo que ele estava doente e não conseguia lidar com aquilo, e eu de fora sem poder ajudar, numa situação de deportação lá, tendo que lutar para poder garantir a minha legalidade, a minha sobrevivência lá fora, e eu peço uma orientação, ela joga isso na minha lata. Aí eu fiz uma crise de pânico, não consegui sair de casa. Então, além de eu já naturalmente tá sempre com o olhar no outro, ter essa alteridade, que é enxergar o outro como o outro, empatia, né? Por essa vivência eu tenho muito mais cuidado do que isso. A minha mãe tá lá, agora estava lá fazendo, não morreu não, isso foi falado pra mim em 2002, há 12 anos, há 15 anos atrás, né? Quem morreu foi a mãe do meu amigo, que mora aqui atrás, morava aqui atrás, do jeito que ela falou. E aí, ajudou? Mas isso é bom, né? Alex, que as pessoas vão começar, através até dessa entrevista, a entender a responsabilidade que nós temos atrás sentados numa cadeira, em tudo, qualquer palavra que a gente fale ali. Eu tenho muito cuidado, né? Você vê a sua forma, que é muito parecida com a minha, cuidado em falar, porque isso vai... a reação do outro e o que ele vai agir a partir do que ele escuta. Na mesa de jogo, isso é muito importante. A gente vê tanta gente brincando, né? Brincando ou então agredindo e manipulando mesmo, né? A pessoa que vem pra você, ela tá sujeita a você, ela tá se abrindo a você, ela tá abrindo a sua vida. Verdade. E você é numa posição de autoridade, que o que você falar, ela vai credibilizar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Você é o realizador do Encontro Carioca de Baralho Cigano. Sim. Né? Então conta pra gente o que acontece nesses encontros. O Encontro Carioca de Baralho Cigano foi um projeto que eu fiz com a intenção de criar um evento que reunisse o pessoal da cartomancia e do baralho cigano em geral, né? O baralho cigano da cartomancia em geral,
ele teve 2 edições, só que por conta de compromissos acadêmicos, um evento você precisa de tempo para se dedicar a ele, espaço, investimento. Eu tive que parar esse evento um tempo e vou retornar o ano que vem com o Encontro Carioca de Baralho Cigano, onde nós vamos discutir gênero e sexualidade na espiritualidade e no oráculo, né? E a ideia é essa, né? Tentar juntar as mentes a pensar e levantar. O primeiro encontro eu falei, vamos tirar o baralho cigano da cozinha e trazer para a sala, né? Você tem a arte, mãe, astrologia, aí o tarô, joga o pessoal do tarô do alto que é cartinha, não é astro. Tem esse preconceito entre a gente, né? Aí o pessoal do tarô pega o pessoal da cartomancia, do baralho cigano, joga pra cozinha porque não tem os estudos esotéricos do tarô. Para com essa palhaçada, cara. Astrologia, tarô, cartomancia, eles são técnicas diferentes, vão chegar no mesmo ponto. Não existe nenhum tipo de diferenciação aí. O estudo é o mesmo. Nós temos alguns mais elaborados que o outro, mas você vai ter que estudar bastante coisa também. Verdade. Então, cara, todos estão em pé de igualdade. Eu vejo o pessoal que joga tarô, geralmente, fazer um tom mais, sabe, mais nobre para o tarô. Parece que o baralho cigano, eu brinco às vezes, o tarô seria a prima rica e o baralho cigano é a prima pobre. Eu falo, gente... Eu fico pensando quem é pobre nessa história, né? Aí você a rica deprimida e a pobre feliz. Exatamente. Cheia de... E a pobre que fala pra todo mundo, né? Fala pra todo então mundo. ela tem um alcance maior do que a ela rica. Ela fala uma linguagem que todo mundo entende. E a rica tá lá com as suas palavras guardadas, esperando só. Enfim, é muito complexo. Alex, eu pedi isso para outros oraculadores. Dessa vez você pode fazer pra gente assim, uma tirada de cartas. Não sei como você coloca isso. Perfeitamente. E trouxesse uma mensagem para o nosso programa. Tá. Para o programa que é novinho, então a gente quer saber como vai ser o futuro dele. Pode ser? Pode sim, vamos fazer agora. Vamos lá. Agora, o que as cartas falam sobre o programa? Isso, programa Universos, não é o nome dele? O programa Universos. O que a gente pode esperar do programa Universos? O que a gente pode esperar do programa Universo? Alexander, meu xará, tira 3 cartinhas aqui pra gente. Meu Deus, tô tenso, olha isso. Não fique. Pode tirar? Pode. Olha, você vai virar uma estrela, né? Tá aqui. Oh, que bom. É interessante ver esse jogo porque a gente está vendo o futuro desse programa. Ele abre com a carta dos deuses, né? Da espiritualidade maior. Então a gente está vendo que se eu for traduzir isso daqui num contexto de candomblé, eu posso dizer que os orixás todos estão reunidos aqui iniciando o jogo. Eu sei que eu não estou jogando búzio, mas no meu entender as estrelas representam todos os mentores espirituais e entidades que estão ali, forças criadoras do universo, né? Assim, como forças também, todas juntas lá em cima. Então isso já abre o quê? Uma perspectiva muito positiva para o programa, onde ele vai se refinar com o tempo, porque a estrela é uma percepção de refinamento, né? As montanhas aqui, que seria a carta dos bloqueios, eu vou entender que há dificuldades sim, mas repara uma coisa, a montanha também é o ponto mais alto da Terra, Verdade. Onde eu estou em contato com o céu, né? Então eu estou vendo aqui que é um momento onde eu atinjo a proximidade maior das estrelas. Então existe uma tendência de elevação aqui. Os próprios obstáculos que podem acontecer para esse programa, eles vão ser os grandes alavancadores que vão levantar, né, levantar esse programa. E a criança indica que ele ganha, possivelmente, futuramente, um tom mais leve, mais lúdico, né? Criança é a brincadeira, né? E é intensa em afeto e aberta a tudo que tem por ali. E criativa, uma criatividade também em um novo começo. Possivelmente vocês vão definir os limites do programa, quer dizer, há quanto tempo que ele acontece? 3 meses, né? 3 meses. 3 meses, ótimo, tá realmente numa fase inicial. Ainda tá se formando, né? A gente ainda fica inseguro, ainda tem tudo isso. Repara que a montanha, ela é um pedaço da terra, né, que se levanta. Ela acaba definindo fronteiras. Verdade. Então, se eu tenho uma carta que mostra contornos e limites, é a carta da montanha. Então eu acho que isso daqui também vocês começando naturalmente, né, com a experiência, com o retorno da audiência, do público, vocês definirem um limite, um contorno, uma forma, uma característica maior, e aí você vê que a criança elabora o quê?
aquilo que é pequeno, mas que tem grande sentido, né? A criança, ela funciona no menos é mais. Sim. Então, quanto mais simples e solto for, maior ele será. Então, acho que as perspectivas do programa são das melhores possíveis. E provavelmente a criança como um filho, ele vai gerar alguma coisa a mais futuramente. Que bom. Caramba. Boa sorte, que bom que eu tô participando desse programa com a promessa linda dessa. Você vai voltar várias vezes, com certeza, que não falta. Eu volto, chamou, eu tô aqui, né? Com certeza. E você vai se lembrar disso, se Deus quiser, que a gente cresça juntos, né? Que bom, Nós já estamos crescendo juntos, né? A gente tá aqui, né, somando. Posso falar que a primeira pessoa que falou de baralho cigano, né, e de astrologia foi você. Ai, que bom. Todos que possam vir serão após o Alexander. Ótimo, fico muito feliz. Então, Alex, vendo toda essa seriedade, essa profundidade do teu trabalho, como que você vê, digamos assim, revistinha de horóscopo, jornais, internet, são uma febre, né? Quem nunca se pegou dando uma lidinha ali no horóscopo, seu dia a dia, na sua visão, como funciona isso? Isso é o seguinte, isso é um recorte astrológico para construir um produto de mídia. E pelo menos até recentemente, eu não sei se isso poderia ser considerado realmente astrologia no sentido pleno. E você escuta as histórias, eu na área da comunicação, e não precisava nem estar nela, só estar na área esotérica, eu já ouço isso, que tinham redações que pegavam e colocavam qualquer coisa pro signo ali, não tinha nenhum cuidado, não tinha uma consultoria. Então a gente tem um comprometimento muito grande de certas mídias para isso. Não credibilizaria muito. Eu também não acho que você possa dar avisos específicos para um grupo tão grande de pessoas, como os arianos ou os sagitarianos. Né? Agora, o que houve foi um avanço, uma adequação a esses espaços midiáticos de alguns sites, como por exemplo Personária, né? Personária, que é personalizado, e ali você já tem uma interpretação própria para o teu mapa, ele manda para você, né? Um trabalho sério, profundo, pelo menos. Isso, um trabalho para você. E alguns outros astrólogos agregaram mais alguns elementos, falando o céu do momento. A Vanessa Tuleski, que é uma grande amiga minha também, faz um trabalho bacana, falando sobre a alunação, né? Como é que vai ser o mês, um tom bem geral. Esse mês tende a haver uma intensificação das questões afetivas ou profissionais e tal. Então eu acho que está saindo desse recorte reducionista do horóscopozinho de revista, horóscopozinho, Leão, Sagitário do site, e está se desenvolvendo um trabalho mais fidedigno à astrologia, né? Eu acho que essa questão da revista, do jornal, ela minimizou tanto a profundidade de um trabalho que superficializou demais. Ficou muito complexo. Bom, um assunto agora que a gente pesquisando lá bastante, você é ativista, né, das lutas e causas LGBT. Sempre. E você tem um projeto beneficente onde você forma na cartomancia mulheres trans. Fala um pouquinho pra gente disso, que eu achei muito profundo você fazer isso pelo ser humano e usando a cartomancia, ou seja, no meu ver, né, a gente montou aqui a pauta da entrevista, eu pensei, meu Deus, ele conseguiu unir duas vertentes marginalizadas demais. Ele uniu essas duas. Unindo que a gente fortalece, Unindo que fortalece. Unindo que fortalece. É a questão das pessoas trans, homens trans, mulheres trans, quer dizer que quem tiver interesse em de repente aprender, fazer um curso comigo, é só me procurar, porque eu sempre abro vaga. Bolsa integral para pessoas trans. Eu não sinto isso como um favor, isso é um dever, tá? É um dever, eu não me sinto na obrigação pessoal, moral e social de abrir uma oportunidade de formação para pessoas que são bastante marginalizadas. Se eu como gay, eu já sofro repreensões, sanções da sociedade, uma pessoa trans mais ainda, porque ela não é reconhecida nem como um ser humano, ela é qualquer coisa, ela é um objeto. E você vê que a realidade das pessoas trans, das mulheres trans principalmente, é de 90% da prostituição por falta de opção e sem escolaridade, porque não conseguem continuar os estudos por causa do bullying. Aí surgiu inclusive o Prepara Enem, que é um curso para o Enem, para pessoas trans, que acontece na Casa Enem, no centro. E nessa onda eu falei, cara, o que eu posso oferecer do meu trabalho
é uma formação profissional na área também para pessoas trans. Então, quem for pessoa trans e quiser fazer um curso comigo, eu tenho sempre, dependendo do espaço que eu tenho, um certo número de vagas, e vem comigo é bolsa integral, e é uma maneira de profissionalizar essas pessoas, resgatar a dignidade delas e aproximar, porque eu não quero pessoas trans longe de mim, porque olha só, são pessoas trans, são pessoas cis, nós somos pessoas, somos a mesma coisa. Então, resgate. Não trago para mim nenhum louro, nem me sinto especial por estar fazendo isso. É o que eu deixo bem claro aqui, isso é a minha obrigação. A minha obrigação como ser humano de tentar ajudar essa pessoa a resgatar a dignidade dela, que a sociedade que deveria se responsabilizar por isso, elimina e execra, né? Eu achei, se eu for falar aqui as palavras que eu acho, eu ia ficar aqui te rendendo muito, porque não é o caso, mas eu achei assim, pra gente finalizar, eu achei um ato que eu nunca tinha visto, nunca vi. É engraçado que você, como cartomante, né, eu vejo pouco você colocar nas pesquisas que eu fiz sobre espiritualidade, né, dentro e religiosidade. Eu achei o ato mais religioso do mundo você fazer isso. Sim, sim. E vou dizer uma coisa aqui na entrevista. Eu me senti, assim, aquele momento, o que eu posso fazer também? Por que eu não fiz? Que bom isso. Ou por que eu não faço? A sementinha, né? Exatamente, eu achei isso fantástico. Quando eu vi, a gente colocou na pauta, enfim, pesquisando, eu falei, meu Deus. Quando eu li, eu falei, por que eu não fiz? Ou por que eu não... Eu tenho o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Então, parabéns, assim. Que bacana. Eu achei que foi o ponto alto como pessoa. De Alex para Alex. Mas não tem a Marisa aqui no meio. Será? Pô, a Marisa tá aqui. Eu achei isso um ato humano. E a gente vê que você fala isso, eu não acredito realmente que tem nada por trás disso tudo. Parabéns, olha. Eu agradeço muito esse conhecimento. É tão bom a gente se surpreender com aquilo que você não imaginava de uma pessoa. Eu nunca imaginei de ler isso na entrevista durante a pesquisa. E acho que outro ponto disso também é a gente trazer para a discussão as questões de gênero e sexualidade dentro do mundo religioso, oracular e espiritual, né? São três níveis do mesmo momento, né? A questão religiosa, porque existem conflitos de gênero em relação à posição do gênero dentro de específico de cada religião. Existe o olhar, uma das coisas que eu sempre falo dentro do jogo, o oraculista vai lá jogar, aí tem sempre qual a carta que mostra a homossexualidade? E no tarô eu percebi isso, que tinha um movimento do pessoal que falou assim, é o pajem de copas, porque o autor, Eduardo Leite, escreveu que ele é jovem afeminado. Aí você começa a construir uma imagem do homossexual como sendo um homem que quer ser mulher, um homem afeminado. Quando na verdade o homossexual ele é uma pessoa que gosta de tudo do mesmo gênero, independente de como ele se expressa. E aí, como eu como oraculista posso falar de algo que eu não conheço? Eu vou estar buscando no jogo uma coisa que eu não entendo, eu não vou achar nunca ali. Por isso que essas questões de gênero e sexualidade, elas são mister serem discutidas por nós, né? Que olhar que estamos tendo sobre isso, né? Para poder, como nós estamos falando sobre isso, né? Aí deixa já assim a sugestão ali de discussões. Dentro dessa pergunta, agora está colocando aqui a pauta LGBT e a pauta da cartomancia, por exemplo. E até depois eu vou te fazer uma pergunta aqui, colocando a astrologia. Sim. Como é que funciona para você a sua visão quando você joga, por exemplo, com uma pessoa, um homem que vem de um terno, por exemplo, uma aliança de um casamento, em que ele tem realmente um casamento hétero, né? Mas ele tem por fora uma relação a nível de baralho. Olha, assim, primeiro que o olhar para essa pessoa não deve ter de espanto, porque quanto tantos anos trabalhando com isso, você já... de leitura, isso é muito difícil. Eu vou colocar isso para o cliente. Porque isso é muito difícil a gente ensinar. Até nos cursos, as pessoas né, que são héteros, eles falam, mas eu não vou nunca dizer isso para o cliente, eu não tenho nunca como ver isso no baralho. Eles perguntam tem como ver e deve dizer se você souber como abordar. Primeiro que o consulente está ali para falar da vida dele. Essa relação extraconjugal homossexual, ela é parte da vida dela e por conta da marginalidade, da clandestinidade dessa relação, melhor clandestinidade, ela vai ter uma repercussão na vida do outro e vai condicionar seus comportamentos. Então, muita coisa, é tão forte isso, que muita coisa vai acontecer em função dessa clandestinidade. Exatamente. E desse conflito que tem ali, né? Então, o maior ponto da vida dela. Nós, como oraculistas, a gente tem que desconstruir esses preconceitos. Quando você fala que não quer falar disso,
você está tendo um preconceito. Eu só preciso saber como eu vou abordar isso, para não constranger a pessoa e nem criar uma resistência nela. Mas ó, tô vendo aqui, ó, você tá casado, pereré, beleza, mas tem alguém aqui no meio, não tem? Ah, tem sim. Seria por acaso uma pessoa do mesmo gênero que você? Que mal que isso faz, né? Ah, é sim, fica tranquilo que isso aqui é um jogo nosso, um espaço nosso. Você já sensibilizou a pessoa disso, já mostrou que você está vendo isso. Você deu quando você fala não vou falar sobre isso, você está impedindo aquela pessoa de falar sobre o que ela precisa dentro do espaço que é para isso. O maior ponto ali dela do por isso que nós é que temos que construir nossos preconceitos como oraculistas, né? A gente tem que fazer um julgamento de valor para o outro e nem tem que pensar, né, que porque doer em mim vai doer nele. Não é bem por aí. E até a gente como oraculista a gente é muito impregnado dessas normas restritivas, então a gente chama de heteronormatividade. O que significa isso? Que todo ser humano ele é produzido para ser heterossexual e cisgênero, e quando ele nasce, ele será sempre heterossexual e cisgênero até que ele prove o contrário. Isso já é uma restrição. Se nós estamos no meio oracular, a gente tem que quebrar essa restrição. Então, o conselho que pela nossa frente, eu não tenho que sentar um homem e entender que ele relaciona com a mulher. Eu, ao contrário, eu tenho que entender que ele é uma pessoa que tem relacionamento. Se no momento da consulta, eu vou entender qual a qualidade e tipo desses relacionamentos, sem antes ficar construindo isso na minha cabeça, né? Impondo isso para ele, né? Mas na maioria das vezes, eu vejo muito isso, não sei se você concorda. Quando um hétero está oraculando, num caso desse, ele acaba na maioria das vezes já, se não for uma pessoa muito bem resolvida, já colocando ali de alguma forma o preconceito. Aonde inibe o outro e joga até todo um jogo por água abaixo. Pior. A pessoa sai às vezes constrangida e não fala nada. Pior que o jogo por água abaixo. Você está criando uma violência, você está agredindo o seu consulente, tocando uma ferida da pessoa, porque hoje, infelizmente, a homossexualidade, eu falo como uma pessoa homossexual, é uma ferida que toda vez que você bate ele dói, porque você recebe a pancada nela todos os dias, nas piadinhas, nas referências, sempre como algo de segunda categoria ou como algo ruim a ser evitado, né? Você precisaria construir, resgatar a veio para pessoa, uma ajuda, né? Ela veio Sim. E dentro da astrologia, agora a pergunta até foi levando aqui, não está nada na pauta. Minha produtora vai deixar morta. A primeira vez que eu acabo com a pauta dela inteira. Me diz uma coisa, e dentro do mapa, isso também é pontuado? Se existe uma explicação, eu não sei. Como é que isso é visto e colocado? Eu me alinho muito com pessoas que entendem que sexualidade e gênero na astrologia, você não consegue dizer o que a pessoa é, mas como ela vive aquilo. Então, se eu tenho um mapa de uma pessoa homossexual, uma pessoa bissexual ou uma pessoa transexual, eu posso dizer como essa pessoa vive, como ela é, mas identificar isso no mapa, eu acho que nós não temos ainda elementos. Já houve pesquisas sobre isso, mas eu acho que essas pesquisas foram feitas com um olhar que não contemplava totalmente a dimensão disso, aquilo que eu falei, a heteronorma. Você fica procurando no mapa elementos femininos em excesso para poder justificar uma sexualidade na pessoa, não é por aí. Ou então procurando posições de Urano que mostram uma sexualidade diferente. Tá legal, beleza, até pode ser um homossexual como uma pessoa com uma cara de Urano no mapa. Agora, se eu pego, por exemplo, um homem trans, ou uma pessoa que foi designada, nasceu com vagina, né, foi designada mulher ao nascimento, se identificou como um homem, transicionou para um corpo masculino, mas continua mantendo e tem desejos por mulheres. Ele é um homem hétero. Se eu identifico a heterossexualidade, que elemento vai me identificar a identidade de gênero? Sabe? Então, a gente fala tudo, simplifica muito as coisas, como assim um pacote só, quando existe particularidade. E aí vai uma crítica minha às pessoas que estudam oráculo. Eu vejo amigos meus que têm estudos profundos de psicologia junguiana, de magia, tudo mais, falam sobre inconsciente coletivo e arquétipo, isso é uma moda na astrologia no tarô, ou sabem aspectos de astrologia medieval, isso e aquilo, mas quando vão compreender a diferença entre gênero e transgênero, homossexual, bissexual e heterossexual, falam que é tudo muito confuso. Por que
que a pessoa tem uma capacidade de compreender assuntos tão profundos e não conseguem ter um olhar que contemple a diversidade humana que acontece na sua frente. Não sei se isso é má vontade ou se isso é resistência por causa da hetero-cis-norma, que é algo impregnado na gente desde que a gente nasce, né? Então vamos pensar um pouquinho, ter um pouco mais de boa vontade e compreender quem está na nossa frente, né? Nossa, na mesma entrevista nós fomos a 3 faces de Alex. Vamos botar 3 faces de Alex Lepetier. Fomos na astrologia, sim, levados ao baralho cigano, e aí todo esse universo LGBT. Então quem vê essa entrevista aqui, ela já vai levar 3, né? Bombril. Clicando em uma. Não, maravilhoso, e tudo se complementa. Eu acho que são todos os temas muito atuais e vai ser maravilhoso. Bom, se é que ainda cabe aqui na entrevista, você segue alguma crença ou religião? Todas. Além de tudo que você já faz. Sigo todas e não estou em nenhuma. Então eu tenho aqui no meu altar deuses indianos. Se estiver aqui numa casa de candomblé, eu vou feliz da vida, fazer qualquer tipo de trabalho lá. E você sabe de qual orixá você é? Ai, me dizem tanta coisa, assim. O que todo mundo diz pra mim... Quem ganhou? A unanimidade é Iemanjá. Todo mundo coloca Iemanjá pra mim. Agora, o outro orixá, aí já tive Omolu, Oxóssi, Xangô, foi a diversidade total. Posso ser honesto? Pode. Não vejo nada assim de... Eu não gosto disso. Sim. Nós temos uma técnica pra isso. Eu tô aqui agora, você falando. Há minutos atrás, eu tô assim, qual orixá deve ser? Isso é mania de mania não, já é a habilidade, né? Mas eu tô assim, dicção deve ser. Sabe o que Sim. No meu ver, digamos, Oxalá. Já me deram Oxalá também. Não, mas já te deram tudo, né? Oxalá também. Mas Oxalá tem... Você tem, eu tô te observando, assim, traços, eu não sei explicar. A minha visão é diferente, mas eu... Sabe uma coisa que me admira muito com o orixá? Tem pavor a dendê. Eu não posso sentir o cheiro de dendê, que eu enjoo. Não me dê nada com dendê. Então acho que eu tô no caminho certo. Tá, mas desde criança, é uma relação. Eu tenho pavor, pavor. Não gosto nem de ver a cara do dendê. E dizem que é uma quizila de Oxalá, né? Acho que é isso o dendê, não é? Sim, é um tabu, de uma certa forma, assim. Então se isso é uma característica... Olha, pude colocar um pouquinho do meu mapa aqui agora. Vai fazer o meu mapa agora, né? Tá vendo? A gente vai agora para bate-bola. Ih, será que eu vou fazer gol? Com certeza. Bom, preparado? Ora, manda brasa. Eu vi que você é preparadíssimo. Não me constrange. Pode pegar pesado. Eu tô dentro. Eu respondo tudo na dura realidade. Não, mas aqui tá leve. Uma realização de vida. Uma realização de vida? Eu acho que é descobrir a mim mesmo. Já realizou? Já. Uma frase que você sempre usa. A simplicidade é a máxima sofisticação. O pior do Brasil. É uma entrevista. O ódio e a intolerância à diferença. Eu pensei que você fosse falar nomes. Não. Melhor. Pronto. O melhor do Brasil. O melhor do Brasil é a espiritualidade e a natureza. Acho que são duas coisas. Dinheiro é? Dinheiro é sustento. Pronto. Deus. Tudo. Deusa. Um sonho. Deuses. Um sonho. Um sonho. Ai, cara, um sonho. Cara, esse que você me pegou, né? Tá. Eu achei que você fosse falar seguir um caminho, mas acho que não. Não, um sonho, porque um sonho coletivo, eu não sei, acho que pode passar a pergunta? Não, tem que responder. Você vai, logo no bate-bola você falou que nada te constrange, nada... Não me constrange, é que é tanta coisa pra sair que eu não... Primeiro, você realiza agora, se você realiza agora, que é a varinha de condão... A varinha de condão fica podre de rico para sustentar todos os projetos sociais. Nossa. Pronto, isso vai me dar uma realização de vida que quase nada me dá. É aquele banheiro, não vai? Vou. E uma casa de acolhimento para jovens LGBT em situação de rua. São muitos, expulsos de casa. Alex, eu vou ser obrigado rapidamente, com o maior prazer do mundo, a fazer outra entrevista. Essa pergunta sua, né? Eu me senti, eu perguntei tudo. Se você não fosse cartomante, seria? Se eu não fosse cartomante, eu seria cartomante. Certo. Quem é Alexander Lepetier? A louca. Alexander Lepetier é uma pessoa doida, feliz, doida porque eu não quero me inserir em nenhuma norma, porque se sou normal eu sou doente.
eu sou cruel, eu sou mesquinho, então tem que ser louco mesmo. Louco no melhor sentido, o louco livre, o louco que consegue ser ele mesmo sem ter nenhuma preocupação de querer ser igual a ninguém. É certo. Antes de passar uma mensagem, deixa eu te dizer uma coisa. Não, no bate-bola sempre não existe. A minha produtora hoje ela cai morta. Mas olha, ela não vai cortar isso no mato. Deixa eu te falar. Eu vivo uma vida, engraçado, muito séria, cheia de regras para ser sacerdote, protocolos para ser sacerdote. Sim. Mas eu fora isso, eu digo, quando eu tiro aquela roupagem, fio de conta, eu sou extremamente um monte de coisa. Sim. Sacana, o canal meu eu posso falar o que eu quiser, então sacana, canal. Você foi a única entrevista até agora, acho que uma das únicas pessoas que eu vim como sacerdote te entrevistar no canal do Dr. Alexander. Mas o meu Alex ficou aqui dentro o tempo todo. Sabe? É que o Alex ficou chamando o outro. Pois é, ele falou assim, irmão, eu louco pra falar besteira, se poder o tempo todo, né? Eu adoro quebrar regra, né? Mas você sabe. Eu sou o transgressor. Eu vou criar um outro canal. Alex Super Franco, aí você pode... Uma mensagem. Uma mensagem. Procurem saber o que é alteridade e empatia. A gente vai ser mais humano com isso. Reconhecer o outro como o outro, não como uma extensão nossa, nem como um produto da nossa expectativa. E empatia, procure se colocar no lugar do outro e tirem da palavra de vocês mimimi. Nenhuma reclamação para um grupo que sofre uma opressão, ela é demais. Então vamos ser humanos. Obrigado. Palmas, muitas palmas, muitas. Pena que a gente não tem uma plateia aqui fora. Bota aquelas palmas enlatadas. Eu posso falar assim, começar a falar buzinas. Todos vão buzinar lá fora. Gente, todos os barulhinhos que vocês escutaram, a gente está numa casa super confortável dele, mas de frente para uma grande avenida. Uma avenida. Então, mas acho que nada disso vai. É holístico, é holístico. Ela está integrada em tudo, até a Rô participou da entrevista. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico. Como eu não te conheci antes. Vamos fazer mais, Xará. Poxa, com certeza. Tem aqueles projetos ao vivo, aquilo tudo vai. Eles vão amar. Bom, gente, esse foi o encontro com o Doté, com o querido cartomante, astrólogo, só isso. Calma. Né? Alexander Lepletier. Espero que vocês tenham gostado. Segurando aqui pra você não falar o restante. Tá me segurando não, aqui. Não pode. Tem que falar. Não, depois. Não pode. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu amei demais, a pessoa de extremo, tudo de bom gosto e de educação, me deixou muito à vontade, até demais. Quase falei besteira. Mas não posso. Vai aqui embaixo, curte o canal, compartilha, curte aqui embaixo, deixa um comentário maravilhoso que vai ser direcionado para ele, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Meu muito obrigado. Eu agradeço, tudo de bom. Obrigado. Valeu, pessoal, obrigado, hein? Inclusive, pessoal, o Alex tem um site, eu queria que você... É o www.lenormando.com e esse site ele vai ter link para todas as minhas mídias, perfil no Facebook, página, Instagram, e canal no YouTube, onde eu vou colocando lá as minhas fotinhas, meus infográficos e as entrevistas e tudo mais. Não perca, Lenormando. Lenormando.com. Não deixe de ir lá. Caramba, Alex, você não sabe da maior. Lembro sobre você, quando a minha produtora falou, né? Sei. Aí ela leu lá, como é que foi isso? No Instagram. No Instagram. Eu fui, pesquisar sobre você com ela. Sagitário, jornalista e... Viado. Aí eu falei, Jesus, passou o quê? Não vai falar isso na minha entrevista. Eu falei, sou viado. E você soltou isso. Mas você não faz isso no inteiro, pô. Se eu falar viado no bate-bola, eu falei boca. Você fala viado, um monte de senhorinha no meu canal vai cair morto. Aí falou, senhorinhas, vem beijar o viadinho, que eu adoro vocês, fofíssimas.